Eu tenho argumentado nos meus outros vídeos que o antibolsonarismo deve ser a maior força política da atualidade e provavelmente eu acho que isso vai manter em 2022. E para basear essa minha tese, eu vou comentar sobre a última pesquisa que teve do Datafolha aqui em setembro e eu vou pegar especificamente o dado de São Paulo para explicar um pouquinho melhor. Bom, beleza. Você pode falar assim, tá bom, Felipe, por que você escolheu o estado de São Paulo? Eu escolhi o estado de São Paulo porque pode-se argumentar que o João Dória ele não é tão conhecido fora do estado de São Paulo, mas aqui em São Paulo você não pode falar isso. O João Dória foi prefeito da capital aqui de São Paulo, é o atual governador do estado de São Paulo, então não tem como você falar que a população não entende quem ele é. O eleitorado sabe muito bem quem é o João Dória e eu queria fazer essa análise para vocês entenderem qual que é o tamanho que eu acho que o antipetismo tem no Brasil e qual que é o tamanho que o antibolsonarismo tem no Brasil e como que o antibolsonarismo parece tão maior do que o antipetismo, estranhamente, para muitas pessoas, tá legal? Então eu peguei aqui para o estado de São Paulo e eu estou analisando alguns cenários de segundo turno. O primeiro seria de Lula contra João Dória. E o João Dória, que é um cara extremamente pouco carismático, ele tem uma altíssima taxa de rejeição e ele teria 27% dos votos contra 46% do segundo turno contra o Lula. Então eu posso argumentar que esses 27% não é exatamente isso, mas eu poderia chamar esse voto de anti-PT. Legal? Então eu poderia dizer aproximadamente que 27% da população tem realmente uma ojeriza ao PT a ponto de votar em qualquer outro candidato e não no candidato do PT. E você pode perguntar, Felipe, tá, mas não é melhor você analisar aquela outra lá, tipo, quais são as maiores rejeições? Eu não gosto dessa métrica por um único motivo, porque você pode escolher mais de um candidato. Então, até outro dia eu rejeitava com certeza o Bolsonaro, com certeza o Lula e com certeza o Ciro Gomes. Hoje em dia eu continuo rejeitando o Lula, eu continuo rejeitando o Bolsonaro, mas eu já não rejeito tanto o Ciro Gomes porque eu não quero ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Então o Ciro Gomes começou a me parecer muito palatável. Então eu acho que esse cenário é muito melhor para a gente ver qual que é realmente o tamanho de cada uma dessas vertentes do que simplesmente perguntar qual que é a rejeição ao candidato X, Y ou Z. É aquela coisa, lembra daquele filme no Brasil que você perguntou assim, você quer tomar um tiro na mão? Não, ninguém quer tomar um tiro na mão. Você quer tomar um tiro no pé? Você também não quer tomar um tiro no pé. Mas se alguém colocar uma arma na sua cabeça, que nem no filme, e falar, e aí, você quer tomar o tiro no pé ou na mão? Você vai ter que escolher. E eu acho que esse cenário ele explica muito melhor quando a pessoa é obrigada a escolher entre duas alternativas, qual que ela vai escolher. Então, aqui eu teria 27% aproximadamente no Dória, que seria o candidato, anti-PT no segundo turno. Então eu acho que esse é o tamanho do antipetismo, pelo menos quando a gente analisa o João Dória. Se for Dória contra Bolsonaro, olha só que coisa estranha. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Aqui o Dória já vem para 43% dos votos. Já estaria ganhando do Bolsonaro no estado de São Paulo. Ou seja, esse daqui é um voto que eu posso apelidar aproximadamente de um voto anti-Bolsonaro. Então eu poderia argumentar que aproximadamente 27% do estado de São Paulo é anti-PT e 43% é anti-Bolsonaro. Olha a diferença do tamanho dessas duas forças políticas. Agora, se a gente for pegar uma outra candidatura de uma pessoa bem mais carismática, que é o Ciro Gomes, muito mais carismático do que o próprio João Dória, você vai começar a ver números um pouco diferentes. Então, o Lula teria aproximadamente 42% das intenções de voto contra o Ciro e o Ciro teria 37%. Olha, quase que tecnicamente empatado esses dois aqui. E o Ciro contra o Bolsonaro teria nada mais, nada menos do que 50% dos votos. Ou seja, esse voto aqui no Ciro Gomes, ele não é o voto apenas anti-PT, ele é o voto anti-PT mais o voto do Ciro.
que nesse caso aqui dá aproximadamente 10%, que é exatamente quanto que ele tem no primeiro turno. Então seria o voto anti-PT, 27% aproximadamente, mais os 10% que ele já tem no primeiro turno, que dá esses 37% aqui. E quando ele vai enfrentar o Bolsonaro teria aproximadamente 34% dos votos e o Ciro Gomes teria aproximadamente 50%. Esse aqui seria o voto do anti-Bolsonaro, aproximadamente, que é de 43%, né, pela essa aproximação, mais o Ciro, que nesse caso aqui o Ciro teria aproximadamente 7%. Então, se você consegue ver, através dessas clivagens que eu fiz, que existem forças políticas no Brasil muito claras. O anti-PT é uma força política muito forte? Com certeza é uma força política muito forte, mas ela não te elege. O anti-bolsonarismo pode te eleger. O antipetismo não te elege necessariamente. Você precisa ter um antipetismo muito forte, se você quer ganhar do Lula, mas você tem que ter algo a mais. E esse algo a mais, o Ciro Gomes, por exemplo, tem. O Dória, infelizmente, porque eu acho o governo dele bom, não tem. Basicamente aqui você vai estar simplesmente recebendo o voto no Dória, que é gente que não quer o Lula de jeito nenhum, e aqui gente que não quer o Bolsonaro de jeito nenhum. E a quantidade de pessoas aqui no estado de São Paulo, que também para os outros estados do Brasil, tem muito mais gente que não quer o Bolsonaro de jeito nenhum do que o Lula de jeito nenhum. Tá legal? Eu vou começar a gravar uns vídeos agora falando de política do zero. Vou começar a fazer alguns vídeos explicando aproximadamente alguns conceitos de governo, administração pública e coisas do tipo. Se vocês gostam dessa ideia, comenta aí embaixo o que vocês acham que eu devo fazer de próximo vídeo e eu vou comentar várias outras coisas do Datafolha que saiu agora. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar aí as notificações. É isso aí, um abraço, tchau, tchau!